Hey, buddy, you lost? Just thought you'd bring him home and talk me into keeping him. Tomorrow morning, I'm gonna find out exactly where he goes. Dad, I love him. Does he have a name yet? Yes, he does. Temporary guest. Go ahead, go ahead. No. The ball. Oh, He's lost it. whoa! Good work. So go ahead, go on home. Archie, what are you doing here? Been here all day? No. He just showed up 2 minutes ago. You don't have to wait anymore. He's not coming back. Hey, Hachi. Is that the dog that I've been hearing so much about? Every day, come, same time, same place. Sounds like you make. Então, gente, tá foda. Eu vou tentar gravar sobre esse filme, mas tá difícil. Talvez eu não apareça nas filmagens para vocês não me verem com essa cara, mas tô tentando, mas tá difícil. Me diz aí, pessoal, como é que eu gravo um vídeo sobre isso com ele aqui do meu lado. Mas eu vou conseguir. Eu tenho que conseguir. Fala, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal. Desculpa essa intro sem graça. É a quinta ou sexta vez que eu tento gravar esse vídeo. Lógico que não hoje, né? Ontem, anteontem. Era para ter sido gravado, inclusive, desde anteontem, mas sem condições. Eu achei que por ser mais de 10 anos, né, mais de 10 anos depois, é mais de 10 anos? É de 2009, mais de 10 anos. Se eu não for ruim em matemática, uns 15 anos aí depois que o filme foi gravado. E eu não sabia que esse filme mexeria tanto comigo. Apesar de eu gostar muito de cachorro, gostar muito de animais, eu achei que o baque que esse filme causa em você ia ter passado. Mas como eu tive que reassistir o vídeo, eu tomei 2 porradas, na verdade, né? Porque é um filme muito emocionante e como foi em 2009, hoje em dia eu tenho Tobias e isso também me impactou muito, né? Você começa a pensar um monte de coisa. Mas em 2009 eu tinha a Chispita, né, que era minha cachorrinha. E faz você lembrar, né? Ela já se foi, viveu bastante, isso é o que me conforta, mas assistir um filme que é da época dela me leva de volta para quando ela estava viva ainda. E aí é isso, tem o Tobias agora, né? Ele estava do meu lado, deitadinho no sofá, quando eu estava assistindo o filme. E quando acabou o filme, inclusive, eu peguei ele, né, no colo, e aí falei com ele, tipo, tá vendo, filho? É por isso que eu não posso morrer antes de você. Porque você vai ficar esperando eu voltar. Entendeu? Então,
desculpa por eu não poder ir antes de você. Por mim eu iria, porque eu vou sofrer muito quando chegar a hora. Eu sei disso. Mas se eu for antes, ele vai sofrer muito mais. Né? A gente tem a correria do trabalho, a gente tem nossos familiares, a gente tem esposa, tem gente que tem filho, ser humano, né? Então, assim, eles não, né? Para eles o dono é o mundo deles. E a prova disso é esse filme. Mas eu juro que quando eu separei o Sempre ao Seu Lado para gravar, na minha lista, que eu vou estar mostrando aí para vocês rapidinho, que aí vocês já ficam sabendo mais ou menos que filmes que vão vir. Tem uma sequência, mas não necessariamente eu vá respeitar essa sequência, ok? Eu não achei, quando eu criei a lista dos filmes que eu vou gravar, que eu fosse cair, né? O raio fosse cair 2 vezes no mesmo lugar. Mas vamos lá. Não sai do vídeo, assiste até o final. Tá um vídeo, por mais que seja uma história triste, comovente, mas ao mesmo tempo linda, a história verdadeira é muito mais linda que a do filme. E então fica até o final, assiste, que eu acho que vocês vão gostar de saber mais sobre a história verdadeira do Hachiko, né? Que é o cachorrinho, e do dono dele. E aí só uma curiosidade, né? Depois que eu assisti, lá em 2009 e tal, depois que eu assisti o Marley e Eu, depois de ter assistido Sempre ao Seu Lado, eu prometi para mim mesmo que não veria mais filme com temática de cachorro. Né? Não dá, não tem como. Só que aí agora eu criei o canal, né? E aí o canal, por mais que eu me divirta, por mais que seja um lazer, eu também estou encarando como um trabalho, porque eu quero que o canal dê certo, né? Eu quero monetizar, eu quero, quem sabe, um dia viver de fazer vídeo para o YouTube. Quero melhorar o canal, quero criar meu cenário, quero fazer tudo isso que vocês possam imaginar. E trabalho você não fala que não vai fazer, né? Então você tem que encarar, ou desistir, ou pedir para sair. Mas o Sempre ao Seu Lado me tocou muito mais, porque o Sempre ao Seu Lado ele não é engraçado em momento nenhum, né? O Marley e Eu, o final é detestável, mas o filme todo é engraçado, é comédia, e foi isso que me deixou por conta. Porque o filme todo te leva rindo e no final te dá uma porrada daquela. O Sempre ao Seu Lado não, você já vai assistir ciente que vai ser porrada atrás de porrada, porque o trailer já é maravilhoso. Bom, o filme que estreou no Brasil em 2009 é estrelado por Richard Gere, que eu gosto muito, diga-se de passagem, e dirigido por Les Hallström, tá? No Japão, local original da história, né? Essa história é uma história japonesa, muito importante para o Japão, por sinal. O pet é uma representação da fidelidade canina e ele tem uma estátua que foi erguida no local em que ele esperava o seu tutor voltar do trabalho todos os dias. E aí, novamente, galera, eu peço desculpa, mas não tô na vibe de fazer uma intro animada, né? Por mais que eu encare isso aqui como um trabalho, é um vídeo, né? É uma coisa que mexe com sentimentos. Eu estaria mentindo para vocês se eu chegasse aqui pulando de alegria como se nada tivesse acontecido. Então isso aqui sou eu mesmo, do jeito que eu estou me sentindo agora por conta do filme, tá? Então não vai ter as brincadeirinhas, né, das menterenhas e blá blá blá. Quem assiste o vídeo aí
sabe do que eu estou falando. Provavelmente não vai ter os memes também, né? Talvez um ou outro, mas não vai ser um vídeo para ser divertido, tá? Essa história não é uma história divertida, ela é uma história comovente, ela é uma história bonita, tá? Então, e triste ao mesmo tempo. Beleza? Então, vamos ver. Tô gravando o vídeo, né? Depois é que eu vou editar. Então, sempre falo isso, né? Sou eu que faço tudo, então já deixa por favor o seu like, se não for inscrito, se inscreva. E eu prometo que a partir do vídeo que vem eu volto ao normal, porque a vida tem que continuar, né? Mas hoje soaria falso eu tá pulando de alegria aqui, fazendo vídeo rindo pra caramba, sendo que meu estado de espírito não é esse, né? Mas enfim, já falei demais. Vamos lá. Pega seu pet, traz ele para pertinho de você, abraça ele, dá um beijo nele e bora assistir juntinho a mais um Mentiram Pra Vocês. O Hachiko, né, o nome verdadeiro do Hachi, é da raça Akita, tá? Foi adotado pelo cientista agrícola Hidesaburo Ueno em 1924. Por ele ser professor na Universidade Imperial, localizada em Bunkyo, em Tóquio, ele tinha que fazer um percurso da sua casa até Shibuya, né? E usando trem. E o que aconteceu, que vocês que viram o filme já estão ligados. O cachorro, o Hachi, né, no filme chamou ele de Hachi o tempo todo, mas é Hachiko, ele ia com ele para o trem, né, até a estação de trem, o dono entrava, ele voltava para casa. Quando dava a hora certa do dono voltar, que era por volta das 3 ou 4 da tarde, o Hachi já estava lá na estação de trem de novo, esperando o dono chegar para recepcioná-lo. Mas, em 1925, né, um ano depois, o Eno foi trabalhar, teve uma hemorragia cerebral, né, posso estar enganado, mas acho que seria um AVC, e aí ele não voltou para casa, né? Ele teve essa hemorragia no trabalho, enquanto dava uma palestra. E aqui já entra a nossa primeira menterenha, que é totalmente desnecessária, ao meu ver, né? Se já não bastasse substituir um personagem japonês de uma história japonesa, que é praticamente um mito japonês, não é uma historinha qualquer, é uma história de muita relevância no Japão. Não só trocaram a origem, né, do personagem, eu ia falar etnia, mas não é etnia, mas não só trocaram o local, né, o país que o personagem verdadeiro pertence. Eu sei, né, antes que me critiquem, o porquê que fizeram isso, para atrair mais as pessoas do mundo ocidental a se interessar pela história e irem ao cinema, que no final das contas o que conta é o dinheiro. Time is money! Oh yeah! Mas não só trocaram ele, como trocaram o motivo da morte dele. E aí eu não consigo entender a necessidade de mudar, por exemplo, o motivo da morte. Porque no filme do Sempre ao Seu Lado, o Richard Gere morre de ataque cardíaco. Um ataque fulminante do coração. Então, assim, por que mudaram, né, o motivo da morte? O que isso acrescenta no filme? Porque mudar a origem do personagem com muito desgosto eu entendo.
né? Mas o motivo da morte, será que morrer de ataque cardíaco é mais impactante para o cinema do que você ter uma hemorragia cerebral? Pouco tempo depois da morte de Ueno, Hachiko foi doado, tá? Essa é a história verdadeira. Já no filme, a família do professor se muda com o cachorro e tudo, porque não aguentou ficar lá na casa que, né, o Ueno, que não é o Ueno, né, o Richard Gere morava. Então eles se mudam e levam o cachorro junto. Na história original, não. Os japoneses doam o cachorro, tá? E aí o cachorro vai morar em outro lugar. Mas, em ambos os casos, o Hachiko fugia dessa casa para ir para a estação de trem, tá? Então, Hachiko manteve nessa rotina de ir esperar o dono, que não voltaria mais, né, por 9 anos. Logo, o animal começou a chamar a atenção das pessoas, que começaram a notar que ele ficava lá sozinho durante um tempão, na esperança de o dono chegar, e sempre naquele mesmo horário, né? E aí, um detalhe aqui, uma curiosidade, é que quando o Hachiko perdeu o dono, ele tinha só 16 meses de vida. Então ele viveu muito tempo, né? E ficou esperando aí o dono voltar até o dia da morte dele, da morte do Hachiko. E aí, vendo que o cachorro estava lá, a estação de Shibuya começou a receber doações de comida para o Hachiko, né? E começou a mobilizar pessoas de várias partes do país que antes não tinham presenciado um ato assim, e aí começavam a ir, né? Ele virou um tipo de atração da estação de Shibuya, e mesmo enquanto vivo, ergueram essa estátua em homenagem a ele, tá? Que não é a estátua que está lá até hoje, porque na Segunda Guerra Mundial a estátua foi destruída. Então essa estátua que tem em Shibuya até hoje, ela é a segunda versão dela, né? Foi feita de novo. Poemas e haikus foram escritos em homenagem ao Hachiko. A história do cãozinho ficou conhecida e foi publicada em diversos jornais do Japão, e ainda durante a sua vida, como eu já falei, ergueram a estátua em sua homenagem. Essa segunda estátua que criaram foi criada em 1948, né? A segunda versão, né? A morte do Hachiko estampou as primeiras páginas dos principais jornais japoneses na época, e muitas pessoas ficaram inconsoláveis com a notícia, e foi declarado inclusive um dia de luto por conta da morte do cachorro tão leal. Após a sua morte, os seus restos mortais foram cremados e as cinzas foram colocadas ao lado do túmulo do Ueno, né, o seu dono que faleceu, no cemitério de Aoyama. Seu pelo não foi cremado. Eles pegaram o pelo do Hachiko, tiraram antes de cremar o animal
e meio que empalharam, né? Fizeram uma estátua e utilizaram o pelo dele nessa estátua. Tá aí aparecendo a foto para vocês, fica no Museu Nacional de Ciência do Japão, em Ueno, Tóquio. E aí é um tipo de taxidermia, né? Eu acho que a taxidermia real, eles empalham um animal com pele e com tudo, né? Acho que só tiram os ossos, não sei, que eu não entendo de taxidermia. Mas nesse caso não, só o pelo foi utilizado. Você vê que a estátua ela é até meio esquisita, né? Ela não é uma estátua muito realista, muito bonita, né? Ela é uma estátua que você percebe que é um boneco, né? Um manequim. Seu funeral contou com orações de monges budistas. Parabéns aí para os budistas, não esperava menos de vocês, né? E teve também discursos emocionados, atraiu uma multidão imensa para o lugar, e sua história passou a simbolizar no Japão devoção e amor incondicional, e milhares de famílias e pessoas continuam a visitar a estátua até hoje. E se você acha que só tem uma estátua sobre o Hachiko, não tem, né? Dentro da minha pesquisa eu tive conhecimento de pelo menos 3 estátuas, e provavelmente tem mais, porque ele é um personagem muito venerado em várias culturas hoje em dia do mundo, né? Tanto que todo dia 8 de março é realizada uma cerimônia solene na estação de Shibuya, até hoje, né? Em homenagem à história do cão leal, tá? E no dia 8 de março de 2015, marcou os 80 anos da morte do Hachiko, e essa é uma parte complicada de falar com vocês, porque a voz vai engasgando, porque eu já sei o que eu vou falar, né? No dia 8 de março de 2015, a faculdade que o professor Ueno dava aula, né, e faleceu, ela fez uma vaquinha, né, vamos chamar assim, pegou doações de vários lugares e criaram uma segunda estátua para o Hachiko. Então, além da estação de Shibuya, tem uma outra estátua agora que fica em Tsu, né, na cidade que o professor Ueno nasceu. Em alguns lugares a cidade está como Tsu, em outros lugares está como Tsumiye. Não sei qual que é a versão verdadeira, mas é na cidade que o professor Ueno nasceu. Tem essa estátua nova, essa segunda estátua, que é finalmente o Hachiko encontrando o Ueno. Aí está a estátua aparecendo para vocês aí, e simboliza como se ele não precisasse mais esperar o dono voltar. Simboliza o reencontro dos dois, tá? Então é essa, tá? Essa aí. E aí tem outra escultura que se encontra em frente à estação Odate. Então percebam, pessoal, que a história original ela é muito mais bonita que a do filme. O filme é lindíssimo, tá? Não estou criticando o filme, não. Richard Gere é um ator foda pra caramba. O japonês que trabalha com ele, eu sempre esqueço o nome desse ator japonês. Inclusive, eu acho, né, pra mim é revoltante, por mais que eu goste muito do Richard Gere, pra mim, quem tinha que fazer o papel principal
era esse japonês aí que é estrelinha de Hollywood. Hollywood faz vários filmes com esse cara. Por que não fez o Sempre ao Seu Lado com ele? Por que não respeitou a história? Só para atrair mais gente para assistir o filme? E aí eu acho curioso e quero conversar isso com vocês aqui, porque tudo bem que em 2009 o dorama não tinha explodido, não tinha virado febre. Mas o dorama ele é uma prova que funciona você respeitar a obra original, né? Então, para mim, não tem necessidade nenhuma de trocar a origem, o país do personagem principal. Mas, enfim, né? São licenças poéticas, né? Ou será que não? E aí eu sei que é para atrair o público ocidental e blá blá blá, mas sinceramente para mim não convence esse discurso. Para mim não precisava. A história original ela é perfeita. Além do filme, Hachiko também foi mencionado na televisão, tá? Em vários programas de televisão. E aí eu vou ler aqui e vou citar para vocês que programas são esses, porque são bastantes. Então eu poderia acabar esquecendo algum. Então, dentro do que eu pesquisei, eu encontrei esses programas aqui, tá? Em um episódio da 4ª temporada do seriado Futurama, aquele que é do mesmo criador dos Simpsons, né, o nome do episódio é o Jurassic Park, caso vocês queiram procurar aí para assistir. No Brasil ficou conhecido como De Volta ao Passado. O protagonista Fry encontra os restos fossilizados do seu cachorro Seymour, e aí ele tem uma chance de clonar o animal, mas no meio do processo ele desiste, acreditando que o cachorro teria o esquecido ao longo do tempo, né, depois que o Fry foi congelado. E ele acredita que ele deveria seguir em frente. E aí no final desse episódio é revelado que Seymour esperou por Fry por 12 anos, até sua morte. Isso sendo obviamente inspirado aí no filme na história, né, do Hachiko. No episódio Hikyu, o anime Cãezinhos de Sorte homenageou a história da lealdade do Hachiko em 2002. No 21º episódio de Inuyasha, que também é um anime maravilhoso, por sinal, se vocês não assistiram, assistam, para quem gosta aí de anime, né, o desenho japonês, é muito bom esse anime. A estátua também é representada nesse anime do Inuyasha. No filme Scooby-Doo and the Samurai Sword, uma estátua de bronze do Hachiko aparece no começo do filme, enquanto Velma explana a lenda e Scooby-Doo posa para uma foto com o monumento. No episódio 9 do anime Yoru no Yaterman, um chimpanzé chamado Sanpi imita a história de Hachiko. Seu dono não apareceu em casa por um longo tempo e o animal diz que, como admirava Hachiko, está imitando ele. Então, incessantemente protege o carro do seu proprietário dia após dia. E no anime e mangá Nana, Nana Komatsu é apelidada de Hachi, uma vez que ela é uma amiga leal, assim como o Hachiko foi, né? Em livros, pessoal, tem 3 aqui, mas só um que está traduzido para o português, tá? Em 2004 tem um livro infantil chamado Hachiko, The True Story of a Loyal Dog, escrito por Pamela S. Turner e ilustrado por Ian Nassimbene, tá? O segundo livro aqui que eu descobri foi um pequeno romance para todas as idades, porém não está traduzido ainda para o português, que se chama Hachiko Waits, que foi escrito por Leslie A. Newman e ilustrado por Mativo Kodaira, tá? Foi publicado aí pela Henry Colt Company em 2004.
E o terceiro livro, esse sim com tradução, então vocês podem adquirir se vocês quiserem, é a história de Edgar Saltely, né, escrito por David Wronblewski e publicado no Brasil pela Intrínseca. A história de Edgar Saltely, mas o Hachiko ele é mencionado, né, ele é um personagem frequente nesse livro. E acreditem se quiser, né, eu que amo jogos, fiquei muito feliz em saber que temos o Hachiko em jogo também, e até me lembrou de um jogo que eu zerei recentemente, que mudou minha vida. Esse jogo mudou tanto minha personalidade quanto minha espiritualidade, e eu vou deixar para falar ele no final. Então, os jogos que tem o Hachiko são Adventure Quest Worlds da Artix Entertainment, e aí tem uma estátua na torre de Akiba que relembra, né, relembrando aí o Hachiko. No videogame de Worlds Ends With You para Nintendo DS, Shiki pede a Neku que a encontre na estátua de Hachiko. No jogo Ragnarok Online, existe uma referência a Hachiko no chapéu de Shiba Inu preto e a coleira da fidelidade. No RPG Persona 5, tô doido para jogar esse por sinal, é possível ver uma estátua de Hachiko em Shibuya. Tá? Então agora eu tô com mais vontade ainda de jogar o Persona 5. E o jogo que mudou, né, a minha vida, que mexeu muito comigo e mudou minha espiritualidade, minha forma de ver o mundo, é o Ghostwire Tokyo, né? Que, como se passa em Tóquio, tem a estátua do Hachiko lá em Shibuya, tá? Só vocês jogarem, procurar que vocês vão encontrar. E o tempo todo durante o jogo tem cachorros da raça Akita passeando pela rua, e só dessa raça. E aí eu acho também que ali foi uma homenagem direta ao Hachiko, né? A história do jogo, isso não é spoiler, todo mundo desaparece, né? Literalmente são arrebatados, né? Porque a pessoa desaparece e fica só a roupa delas no chão. E só você sobrevive, você tem que descobrir esse mistério e, enfim, resolver, né, o Paranauê todo. E aí por que justamente o Akita não foi também desaparecido? Porque todos os animais praticamente desapareceram. Só sobrou o Akita e um gato, né? Então, por que o Akita ficou? Entendeu? Então, para mim tem alguma ligação aí muito forte com o Hachiko. E fazendo minhas pesquisas, eu descobri que antes do Sempre ao Seu Lado, muito antes, na verdade, já teve um filme chamado Hachiko Monogatari, e esse sim, totalmente interpretado por japonês, produzido no Japão. Ele é de 1987, e segundo as fontes que eu pesquisei, eu não assisti esse filme ainda, vou procurar para ver se eu acho, para ver se eu tenho coragem de assistir, porque segundo minha pesquisa é dito que esse filme é mais triste do que o Sempre ao Seu Lado. Então isso já me cria uma certa distância, né? E por que ele é mais triste? O Sempre ao Seu Lado, ele é muito pautado na espera do cachorro, né, durante toda a sua vida. Né, ele foca muito no cachorro, né? O Richard Gere, ele morre muito rápido no Sempre ao Seu Lado. Esse não, né? O Hachiko Monogatari, pelo que eu pesquisei sobre o filme para fazer esse vídeo, ele detalha muito minuciosamente, com muita calma, né, todo o laço que não só o dono do Hachiko, como a família dele vai criando com o cachorro. Então, assim, na hora que o dono morre, é muito mais impactante do que a morte do Richard Gere no Sempre ao Seu Lado.
E olha que a do Richard Gere já é impactante, mas é impactante também você ver o cachorro esperando todo esse tempo. Imagina em um filme que essa relação ela é construída cena após cena, entendeu? Então quando morre o dono do Hachiko, você fica tipo, e aí? O que vai ser feito? Como é que esse cachorro vai aguentar isso, né? E aí, por isso dizem que é mais triste, é mais impactante. Uma curiosidade ridícula sobre o Hachiko, né, que não tem a ver diretamente com ele, mas com o que fizeram com a imagem dele. Eu quase não pus no roteiro, mas achei que é importante mostrar vários pontos daquele objeto de estudo que nesse caso é o Hachiko. E o ponto ridículo dessa pesquisa é que uma vez que ele é a representação de lealdade no Japão, é o símbolo da lealdade no Japão, na Segunda Guerra Mundial, alguns partidos nacionalistas acabaram usando fotos do Hachiko em propagandas, né? E isso é deprimente, deplorável, ridículo. E, enfim, não dá para se esperar menos de político, né? É político sendo político, fazendo politicagem. Mas que é lamentável, ainda mais sabendo tudo que o Japão fez na Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, desculpa pelo vídeo bad vibe, tá? Novamente aí, não achei que fosse me bater tanto o vídeo depois de tanto tempo. Amem seus bichinhos, tá? A vida deles é muito curta. E ame também todas as pessoas que você ama e que te amam, porque às vezes a gente deixa para amanhã para falar essas coisas, para estar com as pessoas por causa da correria da vida, mas a verdade é que a gente não sabe se vai ter esse amanhã, para a pessoa ou para nós, né? O Eno morreu de AVC, né? Morreu de hemorragia no cérebro, é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Inclusive meu avô morreu de AVC também, então assim, morreu do meu lado inclusive, e a ideia que se tem quando isso acontece com a pessoa do seu lado é que desligaram um botão, simplesmente isso, tá? Enfim, eu vou estar botando aí na tela para vocês agora o número de denúncia de maltrato de animais. Então, se vocês verem algum animal sendo maltratado na rua ou vizinhos de vocês, denuncia, tá? O bichinho não tem culpa de existir, né? Ele é só amor, tá? Então, vamos combater isso. E espero que vocês tenham gostado aí dessa análise, né, um pouco mais lenta, um pouco mais pesada, porque eu não estou animado para fazer, mas eu acho que esse filme ele é muito importante, não só para mim, como para qualquer pessoa assistir. E é uma história linda que todo mundo precisa conhecer, né? Então, eu quase tirei ele, quase nem gravei ele, na verdade, por conta do estado que eu fiquei, vocês viram aí na introdução. Mas precisa todo mundo conhecer esse filme, é um filme maravilhoso, tá? Vocês viram que só tem dois detalhes, né, que mudaram da história original, e que pena que a maioria dos filmes não são assim, né? Só um detalhe ou outro que muda. O certo era não mudar nada, mas é isso. O filme em si é maravilhoso, tá? Richard Gere, mais uma vez, impecável, como sempre. O japonês lá, que era para ter sido o Eno no filme, não foi. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa análise crítica ao filme Sempre ao Seu Lado. E que essa história ela possa sempre te inspirar a ser alguém melhor.
com o próximo, né, com as pessoas que te amam e principalmente com os animais, tá? Seja leal a quem te ama, seja pessoa, seja bicho, seja o que for. Lealdade é uma palavra que está cada vez mais esquecida no mundo, né? Infelizmente. Se você tem interesse por história e cinema, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com todo mundo. Também não se esqueça de nos seguir no Insta, no @mentirampravocês. Quer mais análise de filmes, séries ou livros? Deixa sua sugestão nos comentários ou lá no direct do Insta, tá? Estarei sempre por aqui desvendando as verdades por detrás das telas. E até o próximo vídeo. Fui!